Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje venho compartilhar com vocês um dos meus artesanatos, uma das minhas gambiarras, que eu vou considerar o Wicca de pobre simplesmente porque o custo do material é baixo, tá? Você gasta, em média, R$5 em um potinho de tinta acrílica metálica e mais ou menos essa média de valor no pincel também, dependendo do lugar e dependendo da marca do pincel. Eu não vou especificar nada disso, fica a critério de cada um, tá? Mas não tem exigência de ser um pincel caro e nem a tinta custa muito caro, tá? Na média de R$5 para mais e para menos, dependendo do local. Vamos fazer um trabalhinho de douração, né? De pintar as bordas do tarô ou do oráculo de dourado. Eu vou deixar a minutagem do vídeo na descrição para quem quiser pular diretamente para o tutorial, para quem não quiser aqui ver a introdução, o que eu vou explicar a respeito, mas eu sinceramente aconselho que vocês assistam aí para ver como que foi meus erros e acertos e etc. Sabemos que esse chamado acabamento especial, alguns decks são vendidos assim, eles custam bem caro, tá? Tende a encarecer bastante o produto. Claro que o material que eles usam não é a tinta acrílica, até onde eu sei, tá? É tipo uma folha dourada que eles colocam com uma prensa quente para aderir na borda das cartas. Mas para nós, e com um resultado muito parecido, muito próximo, podemos utilizar a tinta acrílica. Ela é acessível, né? Você encontra em lojas de artesanato, em armarinhos. E também permite que a gente possa fazer algumas correções caso haja alguma mancha e etc. Então, se tiver algum problema de manchar, é tranquilo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a limpeza. Eu cheguei a comentar com vocês que eu comprei algumas réplicas de tarô e oráculo na Shopee. E que a qualidade do material era muito baixa. Eu sabia que, com a maneira como eu manuseio, essas cartas, elas se desgastariam muito rápido. Então eu fiz diversos trabalhos. Tenho andado sumida nos últimos dias, não por conta do meu trabalho de artesanato, e sim por questões pessoais. Vocês sabem, trabalho e faculdade. Ainda não concluí o meu semestre, ainda não teve apresentação de TCC. Mas hoje consegui tirar um tempinho para compartilhar com vocês esses trabalhos que eu tenho feito geralmente no final do dia, né? Durante a noite, antes de dormir, eu faço alguma coisinha nos meus tarôs, nos meus oráculos. Entre os trabalhos que eu fiz, tem o trabalho de envernizamento e plastificação, além do trabalho de douração, tá? Eu fiz vários artesanatos. Porém, para vocês, aqui no canal, para todo mundo, né, para geral, eu vou apresentar apenas a douração, tá? Como fazer a pintura dourada nas laterais. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do que eu fiz de envernizamento e plastificação, o vídeo está disponível no Clube de Membros, tá? O Clube de Membros é uma maneira de você apoiar o meu trabalho, de me dar uma ajuda, que é um suporte para o meu trabalho no YouTube, e também ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, para quem quiser um trabalho geral, tem horas de gravação mostrando passo a passo do meu trabalho de artesanato. Por favor, participem do Clube de Membros do Gato Místico. Aqui com vocês, eu vou, antes de mais nada, apresentar um tarô original, tá? Aconselho que vocês façam isso nos tarôs originais? Não, tá? Eu tenho um pouco de medo do resultado, de vocês eventualmente fazerem esse tipo de trabalho num tarô original, manchar demais, vocês não conseguirem fazer as correções, retirar ali tinta escorrida, alguma coisa assim, dependendo do material, se manchar, tá? E vocês ficarem chateados comigo. O que eu vou mostrar pra vocês é com papel couché. Também vou mostrar um problema com um deck mais antigo que não tem nem verniz nem plastificação no verso, então manchou. Então também vou preveni-los de possíveis problemas, tá? Mas vou começar mostrando pra vocês um tarô original, né? Não é aqui da Shopee, que eu comprei na Amazon, que é The Wandering Star Tarot. Eu vou deixar o link para o produto na descrição para quem quiser adquirir ou quiser conhecer um pouco mais. Fiz o trabalho de douração nas bordas, porque... Deixa eu botar o microfone um pouquinho de lado aqui. Eu vi nos comentários, nas avaliações do produto na Amazon, que as bordas são muito frágeis, tá? O produto, ele é frágil, entre aspas, é um papel couché de alta qualidade, tá? Impresso frente e verso, mas ele não tem acabamento de verniz e nem plastificação. É simplesmente um papel de boa qualidade, com uma boa impressão.
Eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu sei que algumas pessoas, assim como eu, não são muito delicadas no embaralhar, né, no lidar com o tarô. E aí acaba, assim, levantando bordinhas. E quando eu peguei o produto na mão, confirmou o que o pessoal estava avaliando, estava comentando nas avaliações. Eles simplesmente guilhotinam, né? Faz a impressão num papel grande, provavelmente, e depois vão guilhotinando no tamanho certo. Então chegou aquele produto para mim com um acabamento de baixa qualidade, simplesmente guilhotinado, as bordas muito ásperas e afiadas. Eu cheguei a me cortar nessas cartas porque por estarem apenas, eu não sei se vai aparecer para vocês, mas eu tô com um machucado aqui no meu dedo. Passou a carta aqui e me cortou. Então eu já tava planejando quando o deck chegasse que eu ia fazer esse trabalho. Eu vou fazer com vocês um trabalho de pintura com o deck inteiro, segurando todas as cartas e pintando todas juntas. Mas para o meu tarô original, para garantir maior precisão, deixa eu baixar aqui e mostrar para vocês, eu pintei carta por carta. Esse foi o resultado final do dourado, fazendo carta por carta. Tá? Verso limpo, frente limpinha também. Eventualmente, às vezes, escorreu um pouquinho de tinta e eu simplesmente fui lá e limpei. Vou mostrar pra vocês como é feita essa limpeza. E o que acontece, tá? Além de dar um acabamento muito bonito, de deixar com uma cor bonita, luxuoso, né? Vocês podem também escolher outras cores de tinta acrílica metálica. Ele também dá muita firmeza nas cartas, tá? Você consegue embaralhar com muita segurança. Mesmo às vezes quando a gente bate aqui sem querer, né? Bate de ladinho quando tá fazendo um embaralhar. Dá uma estabilidade muito grande. A tinta acrílica, ela forma uma espécie de camada bem estável nas bordas das cartas. Você consegue embaralhar bem tranquilo. E caso você goste, né? Não faça a leitura apenas do corte. O que é leitura de corte? Embaralhou, faz o corte e começa a retirar as cartas. Geralmente o pessoal faz isso justamente para não estragar o deck. Podemos fazer a leitura de corte? Sim. Mas também tem gente que gosta bastante de fazer as cartas saltadas, que é o meu caso. Segurou o deck, né? Tá aqui com a tintura, com a pintura normal. Faz as cartas saltadas. Vou mostrar para vocês que desliza. Certo? Não trava. Então, você consegue deslizar as cartas normalmente e fazer as cartas saltadas. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para vocês verem bem. Eu já tô com um papelzinho aqui na mesa para fazer a pintura. Certo, gente, cartas saltadas é isso, desliza normal. Tem gente que gosta de cartas envernizadas ou plastificadas. Eu, pessoalmente, não curto muito. Eu gostei bastante do fato de esse deck não ter verniz e nem plástico, porque desliza muito bem. Só realmente o problema é que as bordas ficam muito frágeis, muito suscetíveis a levantar as bordinhas. E fazendo o meu trabalho com tinta acrílica, eu já usei esse deck bastante, tá? Eu já joguei ele pra caramba depois de fazer o meu trabalho. Não teve nenhum dano. Pra justamente ver qual seria a durabilidade e a resistência, tanto das cartas quanto da minha pintura, do meu acabamento dourado. E 100%, nenhum dano nas cartas e nenhum problema com a tinta, tá? Não solta tinta nas mãos. Na câmera não vai dar pra ver direito, mas estou afirmando pra vocês que não fica soltando tinta e nem brilho nas mãos, tá? Esse foi o resultado aqui em um deck original, pintado carta por carta. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma réplica, que teve alguns outros problemas de execução, mas com relação a um outro trabalho que eu fiz de envernizamento. Mas eu vou mostrar uma réplica pra vocês da Shopee, tá? Do Oráculo da Sabedoria, acho que é esse aqui, né? Que eu também fiz esse trabalho de douração. Esse aqui é um dourado um pouquinho mais claro. No outro eu misturei um pouco de tons de cobre, porque eu queria que ficasse na mesma cor da caixa o trabalho. Tá? E tá aí. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. E as bordas, deixa eu tentar aproximar um pouco mais. Elas não ficaram tão perfeitinhas, tá? Vocês podem ver que tem um acabamento satisfatório, mas ele tem uma manchinha ou outra que eu não me ocupei em tirar. Até justamente por ser uma réplica e porque eu, honestamente, não curti muito esse oráculo aqui não, tá? Não me apeguei muito nele.
Mas aqui no manuseio, eu acho que vocês conseguem ver bem, apesar de estar tendo ali alguma sombra, que o trabalho de dourado fica bem perfeitinho, fica bem legal, tá? Ele não tem aquele acabamento tão liso, digamos assim, né? Aquele dourado bem... que parece uma camada de metal realmente, porque não é uma lâmina de couro dourada, é tinta, tá? Mas de qualquer forma, o acabamento fica muito bom, muito semelhante, tá? Bem aproximado dos trabalhos de gráfica. Aqui teve algumas manchinhas, mas de qualquer forma, a mesma coisa, mesmo resultado. Não solta nas mãos e dá uma firmeza. Vocês vão sentir uma diferença muito grande no peso do deck. Não que ele vai ficar pesado e insuportável de segurar, mas ele dá uma firmeza muito grande e dá um peso, tá? Você consegue ter mais estabilidade no teu deck com essa camada de tinta acrílica. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem que aqui tem coragem, um trabalho de douração em um deck original, tá? Eu vou fazer no meu Lenormand para iniciantes. É esse o nome? Nesse aqui, tá? Da editora Pensamento. Baralho Lenormand sem mistérios, não é para iniciantes, tô viajando. Certo, vou fazer aqui no deck com vocês, tá aqui meu deck. Ele tem plastificação no verso e na frente ele não tem nada. Então vamos ver aqui juntos se vai dar algum chabu, se vai dar algum problema. Pelo que eu vi, não tem diferença no alinhamento das cartas. Observem isso seriamente antes de fazer o trabalho, tá? Se tem alguma diferença no tamanho das cartas, o ideal é que elas estejam bem retinhas. Então, se o teu deck aí tá guardado há algum tempo e tá meio curvadinho, coloca ele bem justinho na mesa pra ver se tá reto. Ó, o meu está. Tem levemente uma diferencinha, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença na pintura, tá? Alinha ele bem alinhadinho. Vou buscar ali a tinta para fazer com vocês. E aí, uma dica adicional aqui, tá? Você pode segurar nas mãos com firmeza. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como você vai fazer a pintura apenas segurando. Ou você pode comprar esses grampos de... grampo para marceneiro, tá? Que aí você coloca alguma coisa ali pra proteger, é claro, né? Pra você não colocar direto isso aqui e na hora que pressionar o deck acabar marcando as cartas. Então você coloca alguma coisinha, pode ser um outro papel mais firmezinho aqui entre a carta e o grampo e pressiona pra garantir que as cartas vão ficar todas bem juntinhas e bem alinhadas. Mas como aqui o propósito é ser o Ica de pobre, nós não vamos usar o grampo. O grampo custou R$20, então eu acho que já foge bastante aqui da proposta. A ideia é realmente ser o máximo de menos custos e acessibilidade. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que eu já usei meu baralho várias vezes. Deixa eu tentar aproximar aqui a câmera, vamos ver se vai focar direitinho. Ele já tá levantando a plastificação. Acho que não vai conseguir focar bem na carta. Tem uma levantadinha bem de leve na bordinha da plastificação no verso. Vou tentar afastar aqui, ó. Tá vendo ali? Já tá levantando a bordinha aqui da plastificação. Isso por quê? Porque o material é de baixa qualidade? Não, porque a Lisa é uma pessoa bruta. Tá? Eu sou uma pessoa sem muita delicadeza. Então, vou fazer também esse trabalho de douração aqui com vocês para garantir maior durabilidade e estabilidade no meu deck, além, é claro, de dar um visual bonito, bem chique. Bom, estamos aqui com tudo preparado. Forra a tua mesa com um papelzinho, tá? Para não sujar a tua mesa, especialmente se for que nem a minha de madeira. Meu deck Lenormand sem mistérios. E a minha tintinha aqui preparada. Peguei um scoopzinho de whey para fazer a minha misturinha. A tinta que eu vou utilizar é a Metal Colors dourada, acrílica metálica, tá? Mas você também pode usar a tinta acrílica fosca, caso você queira dar um acabamento fosco aí no seu deck. Ao invés de deixar ele dourado, você pode pintar de qualquer cor. Pode ser a tinta PVA ao invés da acrílica? Honestamente, não sei. Pelas minhas pesquisas, a tinta acrílica ela tem mais resistência.
diluída em água, apesar de diluída em água, ela é mais resistente que a PVA para você ficar manuseando e coisa e tal. Então, vou confiar nos tutoriais que eu vi na internet, né, do pessoal comentando a respeito das tintas. E vou recomendar para vocês apenas a tinta acrílica. Uma medida de tinta para 2 de água, tá? Não precisa fazer muita coisa. Tintinha e o pincel. Precisa ser um pincel caro? Não, tá? Faz o alinhamento do teu deck, dá uma batidinha aqui. Ah, tenha com você também, aqui eu tenho alguns cortes de papel toalha, cortadinhos em quadradinhos assim, para caso tenha alguma mancha depois a gente retirar. E tem aqui comigo também uma toalha molhada que, se a mancha for muito insistente em não sair, você bate o papel ali para ele dar uma leve umedecida, né? Bate o papel na toalha úmida para ele umedecer de leve e aí você tirar as manchinhas. Bati o deck na mesa para alinhar. Não vamos usar ali o grampo, né? Aqui o negócio é de pobre. Não vamos gastar mais do que a tinta e o pincel. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui onde eu tô segurando as cartas estão firmes e aqui elas estão soltas. Então, o que faremos? Ah, deixa eu fazer um lance aqui primeiro, peraí. Como o verso da minha carta é plastificado e a frente não, essa última carta eu vou virar ela assim, tá? Porque daí ficam os dois versos plastificados, né, nos dois lados, e fica mais fácil de tirar alguma manchinha se tiver. O meu deck tá um pouco torto, porque ele tava guardado ali dentro de um saquinho, e aí pegou um pouquinho de umidade. Então, vamos fazer o alinhamento. Segurei com força o deck aqui para ficar as cartas bem firmes. Tentar ajustar aqui as laterais também para elas ficarem já para poder fazer o acabamento da curvinha. Segura com os dedos bem rente aqui à borda, tá? Não segura lá embaixo, não aperta aqui embaixo, tá? Ao invés de você apertar aqui, você vai apertar bem pertinho de onde você vai efetuar a pintura. Porque isso vai garantir que escorra o mínimo de tinta possível, tá? É isso que queremos. Garantir que não vai ter tanto trabalho depois de limpar o que eventualmente manchar. Pincelzinho na tinta, tira o excesso, não passa ele tão úmido, tão carregado de tinta, não precisa, tá? Até se você quiser dar uma batidinha ali para tirar o excesso. E passa no sentido das cartas. Sem medo, tá? Sei que dá um pouquinho de insegurança, mas é bem tranquilo. Eu, pelo menos, já tô tranquila no meu trabalho. Mesmo que dê uma manchadinha ali, depois a gente vai tirar essas manchas sem problema. Pinta até a metade, não vai até o final, porque lá no final as cartas estão soltas, tá? E a gente tem que segurar com firmeza. Caprichado. Agora eu quero pintar do outro lado. Vou virar o deck. Com cuidado para não soltar as cartas, para elas não ficarem roçando na tinta. Segurei com firmeza. E vamos pintar o restante. Vamos fazer agora a parte de cima, essa parte mais tranquila. Essa tinta, ela seca rapidinho, então você já pode colocar a mão do lado ali, que não tem problema, tá? Pra poder alinhar o teu deck. Batidinha na mesa pra alinhar. Segura com firmeza. E faz a pinturinha. Eu vou fazer aqui um trabalho com o objetivo justamente de manchar, para depois mostrar para vocês como a gente vai retirar essas manchinhas. Eu vou fazer com vocês apenas uma mão, uma demão.
Mas se vocês quiserem fazer 2 para garantir que vai ficar bem bonito, pode fazer, tá? Depois que secar, dá umas 24 horas e faz uma segunda camada de tinta. Aqui com certeza vai manchar porque eu dei uma roçadinha ali. Cartas alinhadas, mexidinha na tinta, retirei o excesso. Segura bem firme perto da borda. Não se esqueçam desse detalhe para dar menos trabalho possível depois. Evitem colocar o pincel tão encharcado. Eu fiz essa besteira agora. Talvez ele vá manchar feio. Mas tudo bem, depois eu ajeito. Provavelmente com uma camada só de tinta, algumas cartas vão absorver essa tinta e não vai ficar tão douradinho. E aí depois você faz uma camada a mais, tá? Eu não sei se eu faço agora direto já 2. Tenho um pouco de medo, mas vamos testar, né? Vou testar aqui com vocês 2 camadinhas de tinta já pra garantir que vai ficar bem pintadinho. Quem não arrisca, não petisca. Como sempre, não aconselho que vocês fiquem arriscando o petisco em decks originais, tá? Que eu não quero que vocês tenham nenhum prejuízo. A não ser que, né, seja aí baixíssima qualidade do deck, daí realmente faz esse trabalhinho aí pra dar uma melhorada na situação. Bom, tá aí, dedos sujos. Bastante sujeira. Vamos dar um tempinho de leve pra ele dar uma secada. Tá? Porque daí depois que ele secar, a gente vai avaliar o tanto de mancha que tem e fazer a limpeza. Mas tá aqui já a tinta passadinha, a borda do deck dourada. Enquanto o deck dá uma secadinha, é uma questão assim, ó, de minutos, tá? Ele realmente seca bem rápido. Vou comentar com vocês sobre uma alternativa que eu vi o pessoal comentando bastante, que é as tintas marcadores permanentes multiuso. Como é o caso desse da Faber-Castell, que tem uma linha de tintas, canetas permanentes metálicas. Eu já fiz um teste com essa caneta em um deck também plastificado, envernizado, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Vai aparecer só a cor escura, mas ela é metálica, tá? Ela tem um brilhinho. As canetas permanentes, elas não são tão permanentes assim, tá? Especialmente se o deck for plastificado ou envernizado, ela não fixa. Por isso que como eu busquei, né, uma alternativa que desse não só o acabamento brilhante, mas que também desse uma proteção a mais para as bordas, para elas não ficarem levantando. Então, se for só a nível estético, você pode tentar com a caneta permanente. Mas se você quer maior durabilidade, se você quer resistência, uma camada, né, de tinta protegendo ali as bordas para evitar que elas levantem, o ideal é realmente a tinta acrílica, tá? Isso aqui só vai disfarçar se tiver lascado ou dar uma aparência melhor. E de qualquer forma, essas canetas permanentes, vocês podem até olhar as avaliações na Amazon, outras pessoas que compraram também para marcar plástico e coisa e tal. Teoricamente, a caneta permanente ela deveria aderir em diferentes tipos de suporte, papel, metal, papelão e coisa e tal. E ela não é tão permanente assim. O brilho sai rapidamente e a própria tinta vai saindo nas mãos. Então, vamos supor, você faz isso num deck que tem as bordas claras, vai ficar manchando o seu deck. Não aconselho. A única caneta que eu fiz e que deu um bom resultado, que foi, no caso, o trabalho que eu fiz aqui no Oráculo de Delfos, foi a caneta permanente para CD e DVD, tá? É a melhor caneta. Eu cheguei a comprar canetas de outras marcas, canetas permanentes de outras marcas, mas elas saíam na mão, tá? Não era tão permanente, digamos assim. Vamos ver como é que tá aqui já, nesse tempinho que ficou aqui. Já podemos manusear, né? Tranquilo. Ela ainda tá um pouquinho pegajosa, mas tranquilaço. Vamos dar mais um tempinho. Eu vou lavar minha mão e ajeitar a mesa, e aí a gente volta pra fazer
o acabamento das cartinhas, tirar as manchas. Bom, gente, aqui já dei um tempinho para ele secar. Se ele colar em algum ponto depois é só descolar, não tem problema. Vamos ver aqui abrindo o deck, tá? Para vocês verem que não mancha, tá? Aqui, ó. Abri na metade. Não tem nenhuma manchinha, felizmente. Vamos abrir aqui outro ponto. As cartas com as bordas limpinhas, tá? Não escorreu tinta dentro. Mas ainda assim, vamos fazer uma revisão. Aqui tem uma manchinha. Carta por carta, tá? Essas primeiras são as mais sujinhas. Eu até deixei elas sujarem. Às vezes eu coloco aqui um papelzinho de proteção, que é pra gente fazer o trabalho de limpeza. Essa aqui manchou bastante porque ela era a última carta. Então, a última carta, a tendência é ela manchar bastante, sujar bem. Vamos pegar aqui o papelzinho toalha, dar uma umedecida nele de leve. E fazer a limpeza. Ó, saindo tinta no papel. Pode esfregar bem, não tem problema, tá? Ó, vai saindo bastante tintinha, mas a borda tá preservada porque a gente não tá passando diretamente na borda, a gente tá passando na parte de cima da carta. Se você quiser evitar esse trabalho aqui de ter que limpar depois, coloca alguma coisa protegendo ali a última carta. Faz um recorte de um outro papel com o mesmo tamanho e coloca na frente, que daí vai evitar que o pincel escorregue e faça essas manchas aqui, tá? Um detalhe que é bem importante, que eu quero passar para vocês. Se não for um papel crochê, tá? Se vocês veem que o papel ele é muito poroso, não façam esse trabalho, porque vai manchar muito a tua carta, tá? E não tem como tirar depois. Eu vou mostrar pra vocês um deck mais antigo que eu tenho, que ele ficou muito manchado, muito feinho. Sem querer, eu botei o papel em cima do botão de pausa e acabou pausando. Tomem cuidado, tá? Porque se o papel for poroso, depois você não vai conseguir tirar as manchas. Com o papel seco também é feito o polimento, tá? É retirada toda a mancha. Mas o ideal, como essa tinta é solúvel em água, é que você dê uma umedecida no papel para passar e tirar as manchinhas. Pronto, gente, terminei aqui a limpezinha com papel. Tá aqui retirado todo o excesso de tinta. Frente da carta limpinha, sem nenhuma mancha. Bordas preservadas, pintadas. Vamos ver como é que tá a próxima carta. Também tá manchadinha, tá feinha. Vou dar uma limpada nela. Então, essa aqui precisa de limpeza. Essa aqui já não precisa. Talvez um pouquinho aqui nessa borda. Essa aqui precisa também. E essa. O resto aqui tá tudo limpinho, tá? As cartas do meio, como ficaram bem no meinho, elas estão completamente preservadas, limpinhas, sem nenhuma mancha, tá? Essas manchas que vocês veem eventualmente escuras, elas são da impressão do próprio deck, tá? Pode ver que tem umas manchinhas escuras ali. Isso é do estilo da carta, tá? Não pensem que tá manchado de tinta, porque não está. Aqui, ó, as cartas limpinhas, sem nenhuma mancha nas bordas. Então, eu só vou realmente fazer o trabalho de limpar aquelas últimas cartinhas ali. E tá pronto o meu deck. Com as bordas douradas. Vou mostrar o máximo de cartas para vocês, porque eu estou preocupada de vocês se sentirem inseguros com relação às manchas. Tá? Segurou bem, inclusive até melhor, né? Se você puder usar o grampo para marceneiro, se você tiver em casa. Ou puder comprar. Sai um pouquinho aqui da minha proposta de Wicca de pobre. Mas garante para você mais firmeza, para não escorrer tinta no seu deck. Essas bordinhas aqui de cima parece manchado, mas não é, tá? Deixa eu segurar direito aqui. Sem manchas. Se você quiser um acabamento perfeito, é claro, pode fazer depois carta por carta uma limpeza
de qualquer eventual mancha. Mas tá aí o deck pintado. Agora tem que esperar umas 24 horas até ele ficar definitivamente sequinho. Eu vou só agora terminar de fazer as limpezas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a comparação da carta suja com a carta limpinha. Essa carta aqui, deixa eu mostrar pra vocês direitinho a quantidade de manchinhas que ficou, né? E agora eu vou efetuar a limpeza e mostro pra vocês. Então, feita a limpeza, tá aqui a cartinha sem nenhuma mancha. Tá? Limpinha dos dois lados. Pronto, limpeza concluída. O deck já tá até mais sequinho agora, mais fácil de manusear. Embora ele pareça estar seco no começo, tá? Porque a tinta ela seca relativamente rápido. Dá um tempinho, pelo menos umas 24 horas para poder manusear. Tá aqui o verso das cartas, limpo. Vamos ver aqui a frente. Ó, totalmente limpinho, sem manchas. Eu não vou poder verificar agora uma por uma pela falta de tempo. Mas elas não estão grudadas. Se depois elas grudarem, elas desgrudam tranquilamente, tá? Durante a secagem. Que nem essa aqui, ó. Tem uma grudadinha. Dá uma movidinha nela e solta. Sem tinta escorrida. Passa, né, uma averiguação de carta por carta. Pra garantir que tá tudo sequinho, bonito. Que não tem nenhuma mancha. Esse meu deck, ele tem uma irregularidade nas cartas. Então, por isso que tem essa diferença aqui, tá? Infelizmente, as cartas são irregulares. E aí, nesse caso, você pode depois pintar a carta individualmente, tá? Se esse for o seu caso, como é o caso do meu aqui, infelizmente, tem cartas irregulares. Isso é bem comum, tá, gente? Não é baixa qualidade nem nada. Temos situações bem... Eu tenho situações aqui bem piores de decks irregulares. Que o corte das cartas é muito ruim. Mas aqui, pelo menos, é algo que você pode separar essas cartinhas aqui e fazer a pintura individual. Agora eu vou deixar meu deck secando, tá pronto. Tá aí o tutorial pra vocês. Ele tá soltando ainda tinta, obviamente, tá úmido. Vou lavar minhas mãos. Mãos lavadas. Vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui um outro trabalho, tá? Esse deck aqui, infelizmente, bordas irregulares, então deu aquele probleminha que eu falei pra vocês, tá? Ele tá muito bonito, a douração ficou perfeita. Aqui tem 2 camadas de tinta. À frente delas eu ainda não fiz uma limpeza e um acabamento, tá? Mas essas aqui mancharam demais. Demais porque bordas irregulares, o corte das cartas é impreciso, elas não estão todas alinhadinhas. Então, quando vai passar o pincel, obviamente algumas acabam manchando ali, porque o corte da carta não tá reto, não tá liso. E o outro problema é que esta carta tem apenas a frente plastificada, tá? Frente plastificada e o verso é só o papel. Então, aonde manchou de tinta acrílica não tem como fazer a limpeza. Então, observem e tomem muito cuidado nesse quesito, tá? Se vocês observarem que ela é plastificada frente e verso ou envernizada, ok. É perfeitamente possível você fazer essa pintura e retirar os excessos sem danificar e sem deixar manchas. Se você vê que um dos lados é só o papel, sem nenhum tipo de brilho, que você mexe assim, ele não tá brilhando, que ele não tem nenhum aquele tipo um enceramento que tem no papel couché, evite, tá? Não faça esse trabalho, é meu conselho pessoal pra vocês. Aqui eu não me importo muito porque é um deck mega antigo que já tava super danificado, com mofo, tá? É um deck que eu tenho há mais de 20 anos, então ele tava muito feio, fedorento. E aí eu pensei, vou dar um acabamento nele que ele é mais agora pra guardar, realmente, é mais nostalgia, porque eu não vou utilizar ele mais. Eu queria que parasse de deteriorar, ele tava com oxidação nas bordas, então eu passei, né, fiz uma limpeza primeiro com bicarbonato, e depois eu fiz essa douração aqui pra só simplesmente preservar mais a borda do meu deck. Também vou mostrar um outro exemplo aqui pra vocês, de um oráculozinho da Shopee também. Aqui só tem uma camada de tinta acrílica, uma cor mais rosadinha, tá? Não fiz no dourado, mas dá pra ver ali na câmera, no reflexo da luz, que ele é brilhoso, né? Brilhantezinho. Mesma coisa, sem manchas, apesar de que aqui temos a licença poética, que tem uma síntese de 2 oráculos, de que os versos dessas cartinhas aqui, eles são como se fosse pintura realmente. Então, mesmo que manchasse,
não teria aí nenhum problema, mas eu fiz sim a limpeza. Devidamente seco, não salta tinta nas mãos, tá? Quero deixar claro para vocês que depois de seco, ele é bem tranquilo de manusear. As cartas vão continuar deslizando tranquilamente, ele não vai travar para deslizar. Bem tranquilo. Vai fazer cartas saltadas. Elas saltam normal, não tem nenhum problema, ela não trava, tá? Cartas deslizando e embaralhando tranquilamente. Essa aqui também eu uso pra caramba, tá? A gente tá com uso diário praticamente. E nessas aqui, em especial, como o papel é muito fino, muito vagabundo, eu fiz também um trabalho de envernizamento. Essas cartas estão envernizadas na frente. Apenas o verso eu não envernizei. E aí o passo a passo desse trabalhinho está no vídeo disponível para o clube de membros, certo? Trabalho de invernizar quando você tem aí umas cartas sem nenhum tipo de acabamento que você quer um pouquinho mais de resistência ou de segurança, né? Para ela não acabar esfolando na frente, acabar perdendo aí a frente das cartinhas. Tá aí o trabalho de douração, novamente mostrando aqui o meu deck. Aqui no caso, eu fiz carta por carta, tá? Eu não fiz essa pintura com segurando todas as cartas, porque eu tive muito medo de manchar e ter algum dano muito severo, tá? Então, carta por carta, eu vim passando o pincel e depois tirando os excessos. Vou mostrar também aproximado para vocês verem aqui. Cartas limpas, sem nenhuma mancha, né? Sem nenhum dano no deck. E fluidez, tanto no embaralhar, né? As cartas firmes com uma resistência, vocês vão sentir, depois de seca a tinta, o deck de vocês mais firme, tá? Então, se vocês têm um problema também de deck com carta muito molenga, a tinta acrílica, ela vai dar uma camadinha aqui mais resistente. Não atrapalha em nada, continua com o mesmo deslize, porém preservando de levantar alguma lasquinha aí no teu deck, né? De acabar estragando as cartinhas. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. Eu gostei bastante do resultado, por isso que eu estava com muita vontade de compartilhar com vocês esse trabalho que ficou tão bonito, ficou fabuloso. A gente paga uma fortuna por um deck com esse acabamento e é possível a gente fazer em casa e gastando pouco. Aqui o gasto, né, se você não comprar o grampo e nada, é R$10. Eu não sei se eu já respondi essa questão, não me lembro agora porque eu tô fazendo a segunda gravação. Mas algumas questões a serem consideradas. Primeiramente, é caráter permanente essa pintura? Não. Esse meu deck aqui, eu observei depois de algum tempo que tinha escorrido tinta, e eu fui lá com meu papelzinho, fiz o polimento, fiz a limpeza dele e saiu tranquilo. Mas ele não fica saindo nas mãos, tá? A mão fica sempre limpinha, não sai brilho, não sai absolutamente nada. Acredito eu que com o passar do tempo, pode ser que com o manuseio ou embaralhar, cartas saltadas ou o que for, seja a maneira que for que você manuseie o seu deck, pode ser que vá desgastando essa tinta, né? Bem ou mal, a gente tá friccionando carta com carta, carta na mão, carta no tecido que tá cobrindo a mesa. Pode ser que com o passar do tempo essa tinta vá se desgastando. Eu não tenho como dar para vocês uma projeção a longo prazo, porque eu não tô com cartas pintadas há meses ou há anos. É um trabalho que eu fiz há algumas semanas, tá? A minha confiança de passar para vocês esse trabalho aqui, primeiro, eu fiz em vários testes e todos, né, têm um resultado muito bom. É um trabalho que demanda paciência, tempo, tá? Eu tô com um pouco de medo de pegar o Lenormand aqui, porque ele ainda tá meio úmido. Mas é um trabalho que a gente consegue corrigir caso tenha alguma falha, se for no suporte de papel que eu falei para vocês com os devidos acabamentos, tá? Para prevenir de uma mancha permanente. Se for um papel sem nenhuma película plástica ou verniz, eu não aconselho que vocês façam esse trabalho porque pode ter um dano permanente, vai ficar feio, vai estragar o seu deck. E no mais gerais é isso, tá? Eu gostei muito, muito, muito do resultado e é por isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem da minha dica.
E é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like e compartilhem esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa minha dica, se é legal, se vocês pretendem fazer nos decks de vocês, trabalhar diferentes cores, fazer um trabalho diferenciado, testar, né? Vocês podem pegar um deck de repente mais velhinho, que já tá muito desgastado, muito feinho, e fazer esse trabalho para tentar restaurar o bom aspecto e também dar um pouquinho mais de vida útil para ele, porque, né? É papel, né, gente? Bem ou mal, ele vai se desgastando, vai se estragando com o passar do tempo, mesmo que ele tenha algum tratamento como verniz ou plastificação. Também comentem o que vocês acharam do meu tutorial, tá? Eu sei que vai ficar um pouco longo, eu tô vendo aqui pelo tempo de gravação que aqui pelo menos já deu 40 e poucos minutos, mas na minha edição vai diminuir um pouco mais. Espero que a minha dica seja útil pra vocês de coração, tá? Adoro compartilhar essas artes com vocês e gosto muito dos resultados. Se vocês fizerem, também, por favor, comentem os resultados de vocês. E se tiverem alguma dica a mais, compartilha aí com a galera, compartilha comigo também, porque eu tô sempre de olho nos comentários. E aproveitarei as dicas de vocês, caso vocês tenham alguma dica aí, um toque a mais de artesanato que vai ajudar a galera a fazer um tarô bonito e que dura bastante. Certo, gente? Então, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!